Meu nome é Yamara Dourado, eu sou atriz, licenciada em teatro e licencianda em artes visuais. E agora o IMASSE está começando o ciclo de lives do projeto Maré Maré, Viva o Senhor do Arco-Íris. O projeto foi idealizado por mim e surgiu de um solo de dança intitulado Yamaré. Boa noite, Pro. Que traz conexões entre atriz, intérprete e dançarina com sua vivência pessoal e orixá através do arquétipo e de tans. O projeto começa hoje, na segunda-feira, né, com o ciclo de lives, e vai até dia 25 de fevereiro, que vai ser o lançamento do Videodança. O projeto conta com lives, exposição fotográfica e o Videodança, com áudio descrição que vai ser lançado no YouTube. O projeto tem o objetivo de discutir, fortalecer e promover a produção artística pautada na representatividade negra e cultura afro-brasileira, aqui na cidade de Caetité, onde eu moro, interior da Bahia. A iniciativa tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura, Prêmio Cultura Palma da Mão, via Lei Aldir Blanc, e redirecionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Hoje a gente vai começar com o ciclo de lives Arte, Representatividade e Cultura Afro-Brasileira. Hoje o bate-papo vai ser com minha pró Edeise Gomes. Edeise Gomes, ela é mulher negra nordestina, filha de Joselita Gomes e Edmilson Cardoso, professora do curso de Dança e Teatro da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB de Jequié, desde 2016, doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação Multidisciplinar e Multi-Institucional em Difusão do Conhecimento, em 2019, mestre em Dança pelo Programa de Pós-Graduação em Dança, da UFBA, em 2017, especialista em Arte, Educação, Cultura Brasileira e Linguagens Artísticas Contemporâneas pela UFBA, lecionou na Universidade Federal de Sergipe entre 2013 e 2015, é graduada em Ciências Econômicas pela UFBA, licenciada em Dança também pela UFBA. Desde 2003, passou a compreender suas atuações em grupos culturais, como nas quadrilhas juninas, grupos de capoeira e grupos folclóricos, como possibilidades de processos criativos e produções de conhecimentos nas universidades. Suas áreas de interesse são os diálogos do corpo que se configuram a partir de mediações com culturas afrodiaspóricas, destacando temas como gênero, danças populares, metodologias de ensino-aprendizagem e decolonialismo. Integra os grupos de pesquisa, Grupo de Pesquisa em Dança, Cultura e Contemporaneidade do Programa de Pós-Graduação em Dança da UFBA, também liderado pela professora Daniela Amoroso, e também o Grupo de Pesquisa Diaspórica da UFF-CIE, liderado pelo professor Luan Sodré e Rede de Africanidades da UFBA, coordenado pelo professor Eduardo Oliveira. Seja bem-vinda, Edeise Gomes. Vou aqui aceitar a pró. Pronto. Boa noite, gente. Quem está chegando agora? Boa noite. Não estou te ouvindo, Pro. E agora, ouvindo? Agora sim. Então deve ter o fone que eu coloquei. E aí, meu amor, boa noite, gente. Seja bem-vindo. Mari, conta a Mariana Gutierrez, Mari, muita gente boa aqui. Que delícia. Obrigada, Amara, por me convidar, que honra.
privilégio, colega de trabalho, agora não é mais pró, nós somos Ah, colegas sim. agora. Muito bom poder participar, trabalhar junto. Tiago, Uhum. meu amor, seja bem-vindo. Olha o Tiago Romero aqui. Que delícia, quanta gente linda. Eu queria consertar uma coisa, que é Dilson Cardoso. Você falou Edmilson. Edmilson é meu irmão. Desculpa, pronto. Não, 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 vou sobreviver. Ai, vamos lá, vamos conversar um pouco. O que é que você manda, Vamos sim. Amara? Bom, Pro, esse bate-papo vai ser sobre nossas experiências juntas, né? Na Eita, que delícia. universidade. E também o que a senhora tem de experiência para contar para a gente sobre processos de criação com a cultura afro-brasileira, com a cultura brasileira, né? Trazendo aí as manifestações e culturais como método de criação, que foi bem o que o que eu consegui trazer para a minha vida, né? Nos processos que eu tive na UESB, com você, com meus colegas, o que foi que impulsionou também a criação desse projeto, né? Do projeto Mari Mari, que surgiu de um Exato. solo de dança, que foi criado durante a disciplina de solos lá na UESB, e surgiu também da inspiração que eu tive no processo de criação de Mussuca. Prazer me conhecer, o espetáculo que a gente conheceu um pouco sobre o samba de Pareia e Dona Nadir e sua comunidade. E Exato. durante esse processo foi assim uma reconexão que eu tive com a cultura afro-brasileira e com a cultura regional também, observando observando como a senhora trazia o samba de Pareia e como a gente fazia essa conexão, trazendo a nossa ancestralidade, conhecendo um pouco da história da nossa família, né? Da nossa árvore genealógica. Eu parei para refletir sobre como eu me relacionava com a cultura aqui, por exemplo, do município de Caeté, que eu não parava para observar que relação a gente tem aqui, né? Com Sim. as manifestações da cidade. Eu não tinha parado para refletir sobre isso. E durante o processo de Mussuca, como a gente se relacionou entre nós, com algumas dificuldades, mas a, os conflitos também faz parte, né, do processo, Necessário, né? são necessários. Necessário. E aí eu, Senão não é processo, né? Senão é só passar nas flores da vida. sim. Necessário. E aí eu Mas assim, pude, eu tô ouvindo tanto você e eu queria muito, de alguma forma, saudar quem rege talvez seu projeto, a Roboboia, sim, oi, que é sua filha, e que tenha muito momento de transição entre o céu e a terra, entre as nossas reflexões, entre o movimento, né, de fazer a coisa girar e a coisa acontecer. E que bom que é nesse momento, né, numa segunda-feira, e que a gente está fazendo isso começar, né, e acontecer. Na verdade, começar não, porque a gente sabe que não tem fim. O começo talvez tenha sido muito mais atrás, lá no Samba de sim, Pareio, quando você nasceu aí em Caetité. Só para poder saudar quem tem que saudar antes de nós começarmos. sim, pedir licença. É isso. E aí eu trazendo essa reflexão para o meu processo, que tem muito a ver com os ciclos, né? Eu comecei a observar isso, de como a gente consegue, de como eu consigo refletir sobre a minha conexão com as manifestações culturais, a partir desse aprendizado que eu tive. Eu não tinha em mente que o contato com manifestações culturais seria uma forma de conhecimento, de método de criação como artista e método de pedagógico como professora, por exemplo. Isso eu tive muito acesso e essa reflexão durante esses processos. E é um Maravilha. ciclo. São ciclos que a gente consegue
é sempre dialogar, né, com quem está próximo a gente, de certa forma. Eu fico muito E a, feliz de saber, de alguma forma, que... Porque, como você disse, é ciclos, né? E esses ciclos, na verdade, não têm fim. A gente não pensa muito, a gente entende, talvez, possibilidades e princípios para começarmos, né? Porque tem que estar em movimento para a coisa acontecer. Mas esse lugar de como e que resultado, talvez, a gente queira, é só o processo, só o ato de fazer é que vai dar, entendeu? É só o ato de fazer. E isso já é uma reflexão, um posicionamento, uma ação decolonial, afro-referenciada como método. Porque o fato, no momento em que, não sei se você observa e percebe nos processos em que a gente vai nos reverendar, né? A alguma entidade afro-referenciada, vai fazer os seus rituais, algo nesse sentido, vocês promovem esse ato em movimento, né? Ritual é sempre movimento. Rito é sempre movimento, né? Tentando saltar e exaltar a nossa ancestralidade. E isso pensando lá em um lugar especificamente, vamos dizer, nesse caso, religioso. Mas como a gente traduz isso para um processo, no caso cênico, e a gente vai traduzindo a partir também de milhares de sensibilidades e inteligências que talvez a gente não considere como inteligência, né? O que faz com que o nosso corpo seja o grande protagonista de nossa ação. E isso é que faz a diferença, não só o raciocínio dito lógico e cartesiano, mas sim se permitir a não saber onde vai chegar, certo? E fazendo com honestidade, acreditando nesse sensível e nessa outra forma de conhecimento que existe. Isso é pensar em método afro-referenciado, seja lá em qual instância for, seja na cultura popular, que é um lugar que eu amo e admiro, na cultura afro-brasileira, que é um lugar que eu amo e admiro, faz parte da minha vida, seja em outras culturas, que eu acho que está na hora também a gente trazer esses métodos para outras culturas e outra forma que se pensam e que se organizam o mundo, que nós geralmente colocamos a nossa arte dentro de uma cultura eurocêntrica, né? Então, é assim, é assado, é fechado, momento de sonho, daquilo, mas não trazemos essa tal cultura para a nossa arte, no sentido deles enegrecer, né? Fazer do nosso jeito, mesmo que o resultado estético talvez pareça um pouco com a questão eurocentrada, mas a forma de fazer foi nossa. E sim. isso também muda concepções, muda corpos, muda a forma de estar no mundo, a forma de pensar, forma de se ver. Talvez eu comentei para um lugar mais complexo de reflexão, mas foi porque você me puxou para esse lugar. Mas mas é importante a gente se desafiar para isso. Eu acho Sim. que a grande sacada está em perceber o quanto de... Porque teve muitas, né, apropriações de nossa cultura. Muito do que é nosso foi apropriado. Muito do que é nosso foi tomado para si como dele, exatamente porque nós sabemos que a cultura negra, a cultura afro-referenciada, geralmente está colocada em um lugar menor na sociedade racista que vivemos, né? Então, simplesmente pegam sem pedir licença, sem referendar, sem nenhum momento exaltar e fazer dessa cultura, né, um lugar também de referência. Ela é apenas um lugar de sugar, de sugar, de sugar. Então, muito de nossa cultura está em uma novena, por exemplo, está na qualidade junina, está, então, e muito de nossa cultura está lá. Então, quando a gente entende o nosso fazer nesses diversos espaços, nós começamos também a dar nome, dizendo que é nosso. Ó, isso aqui, o título e o conceito talvez tenha tido um lugar realmente de diálogo com outras culturas. Mas esse ponto específico tem muito a ver com a minha cultura. Afinal de contas, lidar com o entendimento de comunidade, de ancestralidade, respeitando nossos mais velhos, respeitando nossos mais novos, respeitando as pessoas, respeitando o corpo, respeitando o rito, respeitando, sabe? Então, o respeito à natureza, o
respeito ao público, ao contato. Então, quando a gente começa a entender isso como um ato, como um processo negro e afro-referenciado, nós não deixamos mais isso passar, né? E aí, pensando nos processos, e aí a gente vai lembrando, né? Tá passando o carro e moto aqui, mas é isso mesmo. A gente vai lembrando dos processos de Mussum, que eu acho que foi muito, muito desafiador, né? Pra gente, porque a gente estava tentando falar de uma cultura popular que não era local, era a cultura de outro estado, em que eu queria apresentar a vocês, mas eu precisava que vocês fizessem parte daquilo para que vocês trouxessem o seu samba de pareia, né? E esse processo foi um processo realmente muito potente, porque foi fazendo. Eu também não sabia como fazer aquilo. A gente foi descobrindo no ato de fazer. E foi incrível, assim, incrível. Foi desde pensar como era o dançar em par, né? Pareia de par, né? E descobrir uma forma original de dançar esse par, né? Entendendo esse par que era não só um lugar de um e do outro, mas um lugar de cuidar do outro, um lugar de saber a história do outro, um lugar de trazer o outro para a gente e a gente também se dá um pouco para o outro, conhecer nossa história de nascimento, conversar com nossos pais, nossos avós, fazer nossa árvore genealógica, entender nossas culturas populares locais. A gente fez isso com muita propriedade. Que cultura a gente, né, faz desde a infância e a gente não entende que aquilo nos ensinou alguma coisa, e não entende que o ato de participar disso fez com que a gente tornasse o que a gente é, né? E até então a gente acha que nosso conhecimento é exclusivamente o que vem em uma caixa, dentro da academia, o que o outro... Mas, e não percebe o quanto o ato de conviver e o ato de estar com o outro, o ato de sonhar, né? Dormir e sonhar, né? E quanto isso nos traz conhecimento. Assim. Vamos nessa, vamos conversando. Foi a partir dessa ideia que eu consegui, aos poucos, ir refletindo, que eu tive alguma dificuldade, porque eu nunca tive esse acesso a refletir sobre isso, a pensar. Eu sempre fui muito distante dessas culturas como conhecimento. É claro que eu estava inserida como, de alguma forma, né? Ó, vendo, observando, mas nunca eu me sentia parte disso. Para mim era uma coisa que não fazia parte do meu mundo. Cultura como um geral. Eu não sentia que eu fazia parte, por exemplo, eu assistindo um reisado aqui na minha cidade. Eu não achava que isso fazia parte de mim. Que eu aprendo assistindo o reisado. Eu aprendo conversando com alguém que faz reisado e ela me ensina alguma coisa. Eu não tinha essa noção de que isso é conhecimento, de que isso é a riqueza que a gente tem, né, culturalmente. E quando eu participei desses processos, eu vi quando isso acontece, então dá um estalo na nossa cabeça, que a gente começa a ver como tudo ao nosso redor a gente sabe alguma coisa. É muito engraçado, porque a gente começa a ver, olha só isso. Isso eu lembro, até uma canção que a gente aprende quando é criança, e a gente não sabe o significado direito. Depois que a gente tem esse estalo, a gente vê, gente, a gente brincava com referências da nossa cultura e não sabia, eu não sabia. Porque isso não era falado para mim. Eu não tinha Exato. essa identidade em mim, nem como uma pessoa inserida na cultura e nem como pessoa negra. Eu não tinha essa referência. Era uma existência solta. Hoje Se não é mais. pensar. Que bom, isso é muito bom. Se pensar negro em nossa sociedade, em nossa sociedade, entender o nosso saber e fazer negro é muito complexo, porque a sociedade realmente fez com que, esse sistema fez realmente com que todo o nosso conhecimento fosse colocado como menor, ou então não fosse reconhecido como conhecimento, né? Então, assim, então, para a gente começar a descobrir o que é nosso e como isso pode se tornar potência
de processo de criação, potência e traduzir em outras formas de se fazer arte, a gente tem que estar com os olhos, ouvidos, conhecimentos, informações, com tudo muito aberto, porque está tudo aí para nos bofetar. Tudo aí para dizer que não. Né? Tudo aí em forma de talvez até, né, aquele carinho. Não, não é bem isso. Não, não foi isso que eu quis dizer. Em forma de, daqui a pouco é a sua vez. Em forma, talvez, né, de te colocar em um lugar de espera, em um lugar de reflexão. Será que é isso? Será que é aquilo mesmo? Tirando toda a nossa estabilidade. E quando a gente está ali super segura, mediante o que a gente quer, e de repente vem alguém e dá uma rasteira para talvez nos desestabilizar. Isso não quer dizer que a gente não pode parar para pensar e para rever nossos fatos e ações, mas é fundamental a gente compreender todas as armadilhas do sistema que tem para que a gente não exista. Então, isso é o fato, sabe? O processo criativo, quando a gente pensa e dialoga, por exemplo, como a gente fez com muita propriedade, pensando uma imagem de ancestralidade. Estava até vendo uma imagem hoje muito parecida com aquela imagem que a gente fez de ancestralidade. Você está aí, Thay? E Amara? Está aí? Deu uma travada. Tô ouvindo. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Falem comigo. Tá, né? Ótimo. E aí, eu tô vendo que você está travando aqui para mim. Se não tiver, alguém escreva aí. Então, obrigada. Então, assim, o que eu percebo é o seguinte, é que, lembra aquela imagem que a gente fazia, né? Que era a mais velha, a gente no hoje e a gente na infância, né? É pensar nesse nosso lugar, né? O presente, passado, futuro, é pensar que estamos o tempo inteiro nos conectando com essa ancestralidade, com esse futuro próximo, mas principalmente com o hoje, né? Então, aquela imagem que trouxe para alguns ainda um momento, talvez, da obviedade, minha avó, minha mãe, mas estava também muito a ver com você, com o que você foi em um passado, talvez não na nossa racionalidade, mas no passado ancestral, né? No sentido e também não só ancestralidade no sentido de família, né? No sentido de árvore genealógica, mas também ancestralidade no sentido de ultrapassar esse lugar da árvore genealógica e... Obrigado, Naira. E também ultrapassar esse lugar da árvore genealógica e ir para um lugar do sensível, e lugar de uma comunicação em que talvez esse sistema racional não nos permita, que é tanta informação o tempo inteiro, que é tanta necessidade de o tempo inteiro, que a gente não para poder se ouvir, para poder pensar, para poder, às vezes, não pensar, né? Para poder simplesmente estar e deixar, talvez, esse sentimento, essa reflexão, essa sensação, essa resolução chegar, né? Existe uma urgência nossa de estar o tempo inteiro produzindo, o tempo inteiro pensando e refletindo e querendo saber o porquê das coisas, que é como o sistema capitalista propôs. Não quer dizer que a gente vai tirar a racionalidade da nossa vida, que é necessária. Não estou em nenhum momento condenando ela. O problema está em uma única forma de que se colocou, né? De uma única forma em que se colocou como produção de conhecimento. O problema está só nisso, né? E aí, voltando para a Mussooka, eu acho que a gente foi muito feliz, né? Com todos os entraves necessários para essa felicidade, porque se o mundo não tiver um lugar de contestação, de contexto, de diálogo, porque a gente está muito acostumado também a estar num mundo homo, né? Em um mundo todo igual, né? Em um mundo em que as pessoas só andam com com as pessoas que concordam com você, né? A gente está muito acostumado com isso, né? Com um mundo em que, eu ando com um amigo que fala sobre isso, que é legal, e a gente só fica todo mundo junto, né? Que é o mundo do algoritmo, né? Sim. Você recebe mais do que você gosta, vamos dizer assim, né? Então a gente anda o tempo inteiro com isso. E o que faz a gente crescer na vida, né?
o que faz a gente crescer na nossa existência é exatamente estar num lugar diverso, com a diversidade, né? Com um lugar, Compartilhar com as pessoas. compartilhar com a diversidade de pessoas, né? Com Sim. pessoas que não concordam com a gente, com pessoas que concordam com a gente, com pessoas que dialogam em algumas partes e outras não, que aí sim você vai crescer. No momento que todo mundo diz sim, né? Vida de gado. E não é essa a vida que a gente quer. O que a gente quer realmente é... Também a gente não quer ter entrada, porque senão a gente não anda. O que a gente quer é descobrir possibilidades de existência, né? Porque o sistema diz que a gente não existe. Então, o que a gente está propondo é descobrir essas possibilidades em uma dialogia, né? Nem diálogo, uma dialogia em que a gente troca, que a gente procura alternativas, que a gente procura soluções juntos para tais situações. Isso também é um lugar de posicionamento, reflexão e referências e metodologias afro-referenciadas. Porque, geralmente, no sistema hegemônico, a gente procura um padrão e um único método, né? Você, para atingir isso, você faz isso. Para fazer isso, é aquilo. Você tem um método para poder você atingir as coisas. E, na verdade, a gente precisa de princípios metodológicos, porque o final a gente nunca sabe qual é, né? Às vezes, tem pessoas que estudam a vida toda, você acaba na depressão, se joga de um apartamento, né? Ele vai ser um grande, ok? Acaba depressivo, se joga. Quem imaginava, né? Já que tinha um ideal, né? Para que ele fosse atingir, não atingir. Mas por quê? Porque nós não somos máquinas, né? Nós somos uma complexidade de existência. Então, assim, então é fundamental a gente fazer parte desse mundo complexo. E essa complexidade é exatamente nisso, nesse lugar de diálogo com pessoas que são diferentes da gente, mas que a gente consegue ir juntos sem desistir. Que esse é o problema. A gente consegue ir juntos atingir outras possibilidades. Não é eliminar, porque geralmente é assim, elimina ele para poder a gente jogar. Não é eliminar, né? Não é você olhar uma pessoa e a gente tem aí antes de ontem, foram 2 assassinatos de homens negros. Eliminou porque aquelas pessoas, para eles, estavam incomodando, sempre, sendo que eram pessoas inocentes, negras, voltando para sua casa, pedindo o seu salário. Mas como eles achavam que aquelas pessoas, né? Eles, o sistema branco, e quando eu falo sistema branco, eu não estou falando de pessoas brancas, eu estou falando de um sistema, de uma forma de se pensar que dialoga com a nossa aniquilação. Isso vai desde pessoas negras, pessoas brancas, pessoas mestiças, que não compreendem essa armadilha que o sistema coloca, né? Então, a gente viu a morte há pouco tempo na TV, nas redes, exatamente falando de 2 homens, né, negros, que um foi buscar seu salário, o outro estava chegando em casa, gente, sua família, né? Sua família. E foi confundido. E foram eliminados, porque aquelas pessoas, para ele, não tinha que existir. Que loucura, né? Foram Não eliminados. deveriam Então, estar naqueles espaços. eu não ouvia, mano. Não deveriam estar naqueles espaços, segundo essas pessoas do sistema. Segundo as pessoas. Então, essas pessoas que dizem que os espaços são meus, outras não podem entrar. Então, esse lugar da eliminação é esse lugar em que o sistema eurocêntrico, branco, heteronormativo, impõe para a gente, né? Que pessoas desse tipo não podem estar aqui, e se a gente sabe que tipo é esse que a gente está falando, né? E pessoas desse tipo podem estar. Então, se essas não podem estar, a gente mata essas pessoas. E é assim. E isso vai para negro, deficiente físico, né? Pessoas com deficiência física, né? Homens, mulheres, negras, trans, né? LGBTQI+. Então, todas as pessoas que estão em um lugar em que o sistema é dito, né? Velhos, né? Idosos, é dito como um lugar que não produz e que não faz parte de uma igualdade, né? Não está nesse lugar de um padrão, as pessoas têm que ser eliminadas. Então, sendo que a gente sabe a riqueza
e tem a nossa existência e o contato com essa diversidade de pessoas. Falando isso. Naira Sacramento trouxe aqui uma fala. Me lembrei de Neuza Santos Souza, escritora do Tornar-se Negro, que se suicidou da área da Imagine, psicologia, né? Neuza Souza Santos, é maravilhosa, Tornar-se Negro, na área de psicanálise. Ela trabalhar, era inacreditável, ela se suicidou e no Brasil foi a primeira mulher a escrever, e aí de encontro, né, a psicologia branca, em que, quando ela escreveu esse livro, foi tão repreendida pelo sistema da academia, em que ela foi anulada, que chegou um momento em que ela não conseguiu dar conta e que ela se suicidou. Né? Pelo menos é o que a gente traduz, porque a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Só que ela falava muito sobre essa questão do ego, do superego e do id, né? Falando o quanto o homem, a pessoa negra, né? Ela tenta atingir um superego branco, porque a sociedade nos impôs esse único lugar de existência. Só que eu acho que o tempo de uma certa forma, para muitos que estão estudando, estão fazendo suas análises, estão reconhecendo e tendo a oportunidade de diálogo com outras pessoas negras, estão saindo desse ideal branco e indo para o ideal negro. E hoje nós temos referências negras para ser o nosso ideal. E talvez, se a Neuza escrevesse esse livro agora, alguns, não digo muitos, porque a gente sabe que é uma grande maioria ainda falta parar para se olhar, se reconhecer, porque a todo momento, desde as redes, desde os algoritmos, até os programas de televisão, os shows, né? A todo momento, então, o tempo inteiro, nos colocando como uma não referência, como uma referência negativa. Mas existe já referências positivas e muitas que nós podemos exaltar e colocar como lugar de reflexão e de potência. Nós estamos aqui conversando, já faz um tempo, duas mulheres negras conversando e que deu por conta de 12, 13 pessoas, mais ou menos, de máximo aqui, sendo que eu tenho certeza que, se não fossem mulheres negras, estavam por 25, 30 e outra coisa nesse sentido. Não é mesmo não conhecidas, né? Porque a gente ainda não tem esse lugar. Mas isso é importante, e isso é para a gente perceber como esse lugar, né? De mutilação da nossa existência, seja até de coisas mínimas. A gente tem que estar o tempo inteiro se percebendo. Porque às vezes está tão na nossa pele que a gente não percebe. Né? Vamos lá, vamos conversar um pouco mais. Vamos falar de Amarei? Vamos. Eu ia começar a refletir sobre isso agora. Vendo essa fala que você trouxe agora, da gente trazer como referência pessoas negras e manifestações negras, acontecimentos que traz a nossa representatividade, eu pensava isso no início do processo dos solos, né, de Amaré. Eu não tinha uma ideia clara do que eu ia fazer no solo. E eu tinha muito aquela vontade de criar um personagem que trouxesse alguma referência de fortalecimento. Mas eu não sabia ainda de onde eu ia tirar essa referência, essa inspiração. E aí, quando você começou a falar, vamos nos olhar também. O que é o solos? O que seria a disciplina dos solos? Seria a gente simplesmente criar esteticamente, para a coisa de mostrar esteticamente o oba-oba, uma coisa mais estética, ou a gente ia refletir também sobre a gente? E aí eu achei diferente, porque na minha cabeça a disciplina ia ser a gente ia aprender alguma técnica de dança e a partir daquilo a gente ia criar. E aí quando você chegou, o que vocês querem fazer? O que vocês têm para trazer para a criação? E aí eu estava com uma ideia muito diferente da disciplina, que a gente ia partir de outra coisa que não tivesse nada a ver com a gente, que a gente não ia levar. E aí, quando veio essa ideia, eu comecei a observar o que estava acontecendo ao meu redor, então.
E aí, o que aconteceu na minha vida nesse momento, várias coisas, mas o que me inspirava ali, o que me inspirava naquele momento para criar um som. E aí eu comecei a observar os meus amigos, minha irmã, minha família, né? E também o que acontecia que me inspirava no momento. E aí me via, eu estava muito naquela, como é que fala? Naquela euforia de ter acabado de sair um Pantera Negra, um super-herói negro, e eu querendo criar um personagem, e eu falei, vou criar um super-herói, ou uma super-heroína, ou um super-heroíne. De onde eu vou tirar essa referência? Que tem a ver comigo também. Porque se eu vou criar um super-herói que é para fortalecer, tendo referência a um herói negro, então eu tinha que partir de alguma coisa que tivesse a ver com o fortalecimento de pessoas negras também. E aí eu fui observar como eu posso, de onde eu posso trazer essa referência. E aí eu comecei a observar que ao meu redor, meus amigos, minha irmã, estavam se fortalecendo através da ancestralidade dentro do candomblé, de um viés religioso. E aí eu fui percebendo como isso, para eles, e para mim também, né, vendo as pessoas se fortalecendo, se sentindo bem, se reconhecendo como pessoas negras, e trazendo a gente, eu e os outros amigos que não estavam no mesmo caminho religioso, trazendo a gente para perto, falando que era importante a gente ver eles nos seus rituais e ver as festas. Eu vi que a comunidade, né, que o conceito de comunidade era muito mais além do que morar em um lugar. Como a pessoa te convida, como era importante minha presença para eles, por exemplo, nesses momentos importantes. E aí eu comecei a ver que eu tinha como trazer da mitologia brasileira uma referência para criar esse personagem. Através também da cultura pop, né? Que eu era muito inserida, eu comecei a pesquisar. Depois de Pantera Negra, eu comecei a pesquisar como eu poderia fazer, pensando também em como atingir pessoas através da cultura pop, que é um lugar que a gente tem pouca referência para nós, pessoas negras. Muita gente não dá importância para a cultura pop, mas ela é o que, por exemplo, motiva muitas pessoas jovens a partir de um livro, a partir de um filme, a partir de um HQ. Traz reflexões também, não é só a coisa visual. A gente consegue, através da representatividade, trazer questões que a gente pode analisar, tanto do contexto geral quanto na nossa própria vida. E aí eu sou muito inserida nessa coisa da cultura pop, eu consumo bastante. E aí foi aí que eu cheguei até a mitologia iorubá, né? E eu fui pesquisar sobre os orixás e qual deles eu via que teria alguma conexão comigo, como eu poderia dialogar de alguma forma, pensando em como eu existia, como eu existo, como as pessoas me veem, como eu me enxergo, através também das provocações durante a disciplina. Mas o que você vai fazer com a mitologia? O que tem a ver com você? É só trazer a mitologia? E o que você vai fazer com isso? Qual é a importância disso? Então, sem contar como a disciplina foi encaminhada, né? A gente tinha compartilhamento com os nossos colegas. A gente não ficava só eu aqui pensando sozinha, enlouquecendo. Todo mundo tinha a sua contribuição, porque eu achei que realmente, como era a disciplina solo, eu ia sofrer sozinha para criar alguma coisa. E não foi. Foi tudo uma surpresa para mim, o método da disciplina, de como a gente poderia compartilhar com os nossos colegas, com a professora, o que a gente estava pensando ali.
o que a gente achava que ia dar certo, o que a gente achava, a gente estava confuso. Eu muito agoniada muitas vezes, para mim toda hora alguma coisa ia dar errado. E eu podia falar isso com as pessoas. Não era uma coisa que eu ia sofrer sozinha ali. E o processo da disciplina que eu achei muito interessante, de como a gente parecia um grupo de dança, conversando entre nós, como a gente vai fazer, gente? Ah, eu fiz isso aqui, eu trouxe isso aqui, o que vocês acham? Vem aqui ver meu ensaio. Isso para mim foi assim, meu Deus, para mim foi sensacional, porque eu não tinha essa ideia de que seria. Perder a individualidade sem perder a coletividade. Sim. Isso é um princípio nosso também. Porque não adianta só existir o coletivo. É fundamental existir o individual, até mesmo para fortalecer o coletivo e o coletivo para nos fortalecer. E é isso também no axé, né? Você frequenta, você deve perceber, né? Que cada pessoa é uma pessoa com seu cargo, com seu orixá, com seu ibá, e ao mesmo tempo é um lugar coletivo em que troca, que faz junto, que canta junto, que dança junto, sabe? Então é uma forma de traduzir, é uma tradução também para um processo criativo, é um método, é uma forma de fazer, né? A gente pode fazer o coletivo individual e era necessário ser coletivo, né? A disciplina era obrigatória ser coletivo, porque é método, é uma questão que quando eu falo obrigatório, não tinha uma arma na cabeça, mas se o colega não estivesse lá, eu estava, né? Se o colega não tivesse, eu estava. Então, assim, era necessário ter esse lugar da coletividade, esse lugar da troca, esse lugar do desespero. Eu lembro de uma vez que a gente ficou no sol, de meio-dia, sentado naquele paredão, olhando assim pro lado, a gente não sabia muito bem o que fazer. Tem que tentar, tipo, amarrando uma corda, para você ficar pendurada. E a gente tentando possibilidade de subir naquele paredão rápido, descer rápido, para que ficasse legal. E até a gente descobrir, como eu disse, é só no ato de fazer, é só no rito. Né? É só no rito que a gente consegue, talvez. Isso quer dizer que a grande maioria dos processos está muito numa masturbação mental, né? Então ficam lá, não, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer... Aí fica só aqui. E não bota o corpo em movimento. É só no corpo e com o corpo em movimento que a gente vai conseguir, somente no nosso caso das artes, a gente vai conseguir propor essa nossa cena, né? Essa nossa forma de se fazer. Assim, mas pensando um pouco, tem uma metodologia que eu venho trabalhando já faz um tempo, e eu acho que a metodologia é para a vida. Eu entendi que ela vai ficar aqui em mim para a vida, né? Que é o aterrar, que sempre vocês ouvem falar, mas não ouvem, ficam ainda, né? Ouvem um pouco, eu falo pouco, ao mesmo tempo falo muito sobre. Porque é exatamente isso, é um lugar em que a gente... Porque quando a gente se propõe a se conectar, ou a dançar, ou fazer qualquer coisa, mesmo que não seja a gente, sei lá, vou agora fazer uma bailarina clássica, né? Não adianta, sou eu que estou lá. Tem que ter uma conexão comigo. Não adianta. Então, assim, é um personagem que é feito, que vai passar por você. Se você não identificar isso, pelo menos é um conceito que eu penso, até tento desfazer dele, eu digo, não, mas se eu não identificar em mim o que é que eu posso entregar para aquele personagem, né? E aí, se eu tiver cada vez mais entendendo quem eu sou, fica muito mais fácil para o que de mim eu posso entregar para aquela história. Sim. Sendo que a gente não é divisível, então a gente vai se entregar inteiro. Não tem como desassociar. Apesar de dizerem para a gente que a gente tem que desassociar das coisas, fazer as coisas separadas, mas não tem como. Porque a gente fica incompleto. Exato. Então, assim, a proposta é assumir isso. A proposta é o que é que isso tem em você. E, geralmente, os temas, e aí é um lugar também de reflexão que tem muito a ver com a metodologia, né? Os temas surgem muito a partir de nossas inquietações, de algo que nos incomodou, de algo que nós queremos conhecer mais, de algo que a gente não admite em nós, ou algo que a gente quer muito mostrar de nós. Então, sempre surge a partir de uma coisa nossa. Não é quando eu olhei ali, vou falar da flor amarela. Né? Eu vi ali, vi uma flor. Mesmo que seja isso, a gente vai começar
de uma certa forma, porque a flor amarela foi uma que me chamou a atenção. Então, existe sempre uma relação. Então, o que eu faço é potencializar essa relação e mergulhar o máximo nela para que ela se produza, né? E aí, quando pensa em uma técnica de dança para se dançar, né? Isso é maravilhoso, mas a técnica é sempre o meio, né? A técnica é o meio para se mostrar a dança. Seja lá que técnica for. Seja uma técnica tradicional, como o balé, como o moderno, né? Que são técnicas bem conhecidas, né? O Horton. Elas são técnicas para treinar o corpo, é técnica de treino, né? Quando chega na dança, nosso treino foi a criação, o processo criativo. Você precisava estar no espaço. Lembra de um momento, chegou já na segurança, que precisava estar no espaço. Porque você poderia ensaiar como fosse. Na sala, você não ia conseguir aquela qualidade de movimento se sua técnica estivesse na sala. Sim. Né? Aquele espaço lugares totalmente diferentes. Curado, que é o chão que a gente pisa, né? Que é quando você chega em casa, se você chega na sua casa, você sabe quase tudo como, sabe? É o chão que você pisa. Você sabe aonde sentar, você sabe como, sabe? Então você tem que transformar aquilo em algo seu. Seu a ponto de sentir também seu corpo como aquilo, né? Entender essas possibilidades. E essa é a proposta, né? A proposta é trazer o território para dentro de si e se colocar também como território, né? E aí, território, quando eu falo, é lugar, é espaço também, né? Nós somos território. Quando você propõe trazer uma live, conversar sobre, trazer esse lugar de reflexão para a Caetité, é território, é seu lugar, é seu lugar de reflexão, é potencializar a cultura afro-brasileira nesse seu espaço, entende? Sim. Então, e isso é de uma responsabilidade, né? Isso quando a gente começa a entender isso como lugar de responsabilidade, entender que isso somos nós, né? Sabe? E ao mesmo tempo nós também somos individuais, né? Que é o coletivo individual. Então é perceber todas essas nuances que a cultura afro-brasileira, que o próprio Candomblé tem um autor que é maravilhoso, Muniz Sodré, que ele traz um lugar de reflexão importantíssima sobre o que seria o lugar do terreiro do Candomblé, né? E a gente está falando aqui do Candomblé, mas existem diversas outras manifestações culturais que a gente pode trazer também esse lugar de identificação. Mas ele fala uma coisa incrível sobre o Candomblé, que é o seguinte: ele fala que o Candomblé, necessariamente, ele não considera uma religião. Ele considera um espaço civilizatório, como se ele trouxesse um pedaço da África para cá. Como se fosse um espaço civilizatório fora desse contexto eurocêntrico, fora desse lugar de reflexão, pensamento, ação eurocêntrica. Claro que nós estamos imersos nesse sistema. Então, muita coisa se replica, de autoridade, né, não entendendo a reflexão do que é hierarquia, entrando no lugar de mutilação. E tem muitas coisas que se replicam, a gente não está aqui romantizando nada. Mas a gente começa a compreender a nossa potência e o nosso fazer, o fazer negro, que vai desde, quando a gente pensa em ancestralidade, de respeitar, conversar, trazer nossas histórias do passado, respeitar, começar a trazer nossos silêncios e nossas reflexões pessoais e internas. Quando a gente pensa, eu estava aqui querendo lembrar de uma coisa que foi importantíssima, que não é só, que é quando a gente pensa não só em falar, mas também de silenciar. Mas silenciar e não é calar a boca, não é deixar de falar a sua história, mas é se ouvir. E assim, e se ouvir para romper coisas. Porque às vezes você está assim, meu Deus, situação, não sei o que. Mas é isso mesmo. Sabe? É se ouvir e dizer assim, deixa eu falar isso para mim. Porque, sabe, está rolando? O que é que eu estou fazendo para que isso seja? O que é que eu faço, talvez, para mudar isso em mim, e no outro, e no sistema? E sabe, é um lugar de se ouvir para saber se está tudo bem. Né, para você. Se não está tudo bem, o que é que a gente faz? Com quem a gente se junta? Porque sozinho, já não rola. A gente já entendeu que o nosso processo é comunitário. Né? Às vezes precisa dar um passo só, mas a gente aprendeu que a galera tem que estar junta, né? E aí, às vezes, é com o irmãozinho lá, mais novo, que às vezes é com ele ali, às vezes é com a mãe, depois vai fazendo, aí a galera vai querendo, vai juntando, vai colando.
Então, assim, é o ato de fazer que faz com que as coisas aconteçam. Não sei se vocês lembram de Mussuca, que a gente começou, a gente brigando, não, faltando. No final, já tinha uma gangue, uma galera juntando, fazendo produção, fazendo isso, fazendo aquilo outro, jogando papel, fazendo figurinha. Não sei se vocês lembram, tinha uma gangue. Assim, por quê? Porque movimenta, o mundo movimenta. E voltando para a Muniz Sodré, Muniz Sodré fala uma coisa que é incrível, que talvez a gente possa também pensar um pouco sobre isso. Que é não só esse lugar de pensar o candomblé como um lugar civilizatório, e que a gente talvez pensar essa civilização e traduzir isso para o nosso fazer, e o que eu tento é traduzir a essa civilização das culturas de manifestações afro-referenciadas no nosso processo criativo, né? E aí o candomblé é uma referência, o samba de roda é uma referência, a capoeira é uma referência, né? Então são esses espaços, né, circulares, esses espaços ancestrais que são as minhas referências para eu fazer a tradução, né, em um processo criativo em sala de aula. Então, assim, isso quer dizer que eu só uso temas negros? Não, mas prefiro. Não, mas prefiro. Mas não quer dizer, pouco tempo a gente trouxe Anésia Cauaçu, né? Que eu cheguei a conversar com vocês, que foi um processo criativo também da UES, né? Que foi incrível o processo de Anésia, sendo que, Anésia considerada na cidade como uma mulher branca, mas ninguém sabia disso. Né? No final, todo mundo achava que a Anésia era negra. E não quer dizer que a gente descaracterizou, não. Mas é porque o nosso fazer é preto, né? Assim como milhares vamos dizer, como é que eu posso falar, né? De pessoas desse mundo, né? Business, são consideradas brancas e são negras, dito nosso Senhor Jesus Cristo, todo mundo fala, né? Então, assim, por que não a gente enegrecer, né? Já que embranqueceram Jesus. E assim, a gente vai, de alguma forma, trazendo o nosso fazer, né? Na nossa estética, no nosso ato. E assim, e para mim, não só a forma de fazer, mas também estética é discurso, né? A imagem é discurso, né? Não só o método é importantíssimo, mas só em a gente estar fazendo, e eu questiono o tempo inteiro, às vezes o nosso ato, e às vezes esse, esteticamente, eu vou vendo, né? Tá enegrecido? Tá. E a primeira coisa que eu perguntava para as pessoas quando assistiram Mussuca foi isso, né? É um espetáculo negro? Eu perguntava, porque é extremamente contemporâneo o trabalho, né? Mas eu perguntava isso. Não sei se eu lembro. Você perguntou para mim. Você perguntou. Eu perguntava, eu ficava com medo de ficar com aquela estética, uma estética que não fosse afro-referenciada, né? E assim, eu lembro de coisas muito interessantes que você trouxe no processo. Por exemplo, não sei se você lembra, no final de Mussuca, que a gente estava lá em casa, que ainda era aquele quadradinho ali de Maurício, aquele espaço que era uma kitnet. Lembra que todo mundo foi para lá e expulsaram a gente? Mas eu lembro que você falou, puxa, a professora trazer a gente para casa dela. Você lembra que você falou isso? Eu fiquei pensando, o que ela acha que não deve o professor trazer? Porque eu nunca tinha visto isso. Casa. Porque eu fiquei pensando, e aí é bem pensar nesse lugar da hierarquia imposta pelo sistema e como a gente, né, já coloca um bloqueio nisso, né? O sistema nos impõe tanto que o professor tem que estar lá e a gente tem que estar cá, a gente não consegue pensar então lá, você está no chão conversando, né? Sabe? Com todo mundo, e batendo papo sobre o espetáculo, dando risada, sabe? E é incrível como isso não quer dizer que vai perder uma hierarquia no sentido de produção de conhecimento, de quem está lá trazendo esse lugar de experiência. Isso não quer dizer que eu que não aprendi muito, e eu falo isso o tempo inteiro com vocês, e que vocês não aprenderam muito com a minha presença, a minha experiência e com o ato de fazer. Então, assim, o que eu sinto é que quando a gente assume quem nós somos, quando a gente assume nossas histórias, nossas ancestralidades, nosso poder de fazer,
E quando a gente tem uma rede de pessoas que dialogam com a gente, e eu digo isso muito porque eu nunca trabalho só, e vocês sabem disso, né? Sempre Daniel, sempre Thiago, sempre outros amigos, né? Soiane, Vânia, sempre eles estão presentes nos meus processos, né? Palmeiron, a galera sempre está lá, sempre eu consulto, eu converso, eu dialogo, eu questiono, o que você acha? Então, a gente não é dono de verdade nenhuma, né? A gente precisa trocar até mesmo para poder ir seguindo e ir caminhando, né? E fazendo em estado de movimento. Então, assim, quando a gente percebe, né? Quando a gente assume, né? E eu lembro que Marco Valdina falava, né? Quando a gente assume o nosso sol, né? Nosso raio de sol, né? Quando a gente se sente possível, e a gente se sente possível se percebendo, percebendo quem somos, percebendo a nossa arte, olhando para o nosso lado, né? E potencializando quem está do nosso lado, sabe? Potencializando. E não é potencializando exclusivamente só dando beijinho e carinho. E às vezes é dizendo, minha irmã, O que você tá fazendo? vai ficar nessa? O mundo está se acabando. Às vezes, a forma de potencializar é chamando atenção, é dando uma sacudida, sabe? E às vezes é ficando em silêncio, às vezes, mas, e é claro, é sempre pensar, individual, coletivo, coletivo, individual, individual, coletivo. Nunca se esquecer, porque senão entra numa bagunça. Porque quando a gente se esvai e fica só no coletivo, a gente para de existir porque não dá conta. Porque não dá conta. Então a gente precisa estar o tempo inteiro. E não quer dizer que separou, né? Dentro e fora. Não é isso. É estar o tempo todo nesse processo, né? Nesse processo de diálogo, de dialogia, né? E isso é método afro-referenciado, sim. Ah, mas tem forma. Não existe forma de fazer. Existe fazer, fazendo, pensando nesses conceitos a partir de princípios, experimentando com pessoas que dialogam com isso, conversando com os nossos mais velhos. Não existe uma fórmula. Existem alguns princípios que a gente pode, de alguma forma, traduzir na nossa ação. E estar sempre atento às armadilhas eurocêntricas que está sempre focado em eliminar o outro e culpar o outro de muita coisa, nos isentando. Assim, né? A gente bota o outro. O outro me pagou, me fez. A gente nunca para assim, poxa, mas peraí, essa pessoa é importante? O que aconteceu? E esse lugar de o outro passa quem morreu, bora matar, né? Porque esse é o lugar da eliminação. A gente já sabe de quem é isso. Não é nosso. A gente já sabe de quem é isso. Numa tribo africana, quando uma tribo africana ficou muito no geral, né? Mas, né? Ficou muito no geral. Mas, estou tentando me lembrar um lugar. Eu vou contar o fato, se eu me lembrar daqui ao final, eu conto a vocês. Quando uma pessoa comete um ato de delito, né? Nessa tribo, a primeira coisa que fazem é cantar a cantiga que foi dita quando ele nasceu, né? Que cada um tem sua cantiga de nascido, né? Então para ele relembrar quem é ele, da onde ele vem, sabe? Então é fundamental a gente relembrar quem somos nós. É fundamental a gente nos reconhecermos, reconstruir nossa ancestralidade, rever a potência e o sol que nós somos, né? O sistema está aí muito para dizer que não existimos e que nós não temos luz, mas temos muita luz. E eu queria pontuar uma coisa que você falou, Yamara, e eu sou um pouco chata. Você me disse, falou assim, a ideia, eu sei, falou assim, você não tinha uma ideia clara do que ia fazer. Talvez a palavra seja nítida. Talvez a palavra seja outra. Porque eu digo, eu estou meio repensando o termo claro. Por quê? Isso daí eu aprendi na prática. Uma vez meu computador estava com defeito.
E aí eu estava digitando ele, e a tela ia clareando, assim, eu estava digitando. Em um momento em que ficava tão claro, que eu não conseguia mais ler. Eu precisava escurecer aqui. Então, não claro, é um conceito também dado como a melhor forma. Às vezes, é bom escurecer, né? Por isso que existe o dia e a noite, existe a vida e a morte, né? Existe, né? Existem essas dualidades e os entrecaminhos dela para poder a gente existir. Obrigada, Pro. É fazendo que a gente vai. É isso mesmo. É assim mesmo. Pro, eu acho que a gente já chegou em um limite. Já está aqui uma hora de live. Eu acho que sim. Vai cair. Não deixa cair, Eu não, não tem que sei. salvar. Cai, porque É. eu não sei nem como que você cai. Eu não sei o que Gente, olha acontece. Eu esse penso, conteúdo pra gente. Gabriela, minha cunhada Oderi, Tuco, um monte de gente, um monte de amigos meus. Faz tempo que eu não vejo. Tiago, muita gente boa entrou aqui. Teca entrou. Eu não posso ficar falando live, não, porque eu fico vendo meu povo todo. oi, gente. Vamos encerrar então, porque já tem uma hora de live. Eu acho que eu não sei exatamente quando vai. Ai, que delícia, natureza. Antes de qualquer coisa, Emara, eu queria aí agradecer a você pela sua existência, pela sua coragem, por cada ação que, de uma certa forma, referenda o nosso contato, o trabalho, um trabalho que é muito árduo e muito dedicado. Você sabe o quanto eu sou apaixonada pela arte, por trabalhar. Eu acho que quem me conhece como professora sabe o quanto eu sou apaixonada por arte, né? Por dança, por conhecimento, por trocar, sabe? E quando eu vejo que isso tem, de alguma forma, resultados, de alguma forma afetado, né? Alguém, faz com que a gente continue. Eu estava fora do Instagram até hoje, né? E talvez a sua ação, quando eu vi, eu digo assim, poxa, às vezes tem coisas que é necessário compartilhar, é necessário continuar, porque às vezes a gente duvida, né? Isso eu falo com toda a fragilidade do mundo, porque o sistema está aí para poder boicotar a gente. E se a gente não for forte, né, a gente vai caindo em diversas armadilhas. Mas aí quando eu vejo o seu trabalho, quando eu vejo esse seu respeito, essa potência que está sendo Maria e Maria, assim, eu fico muito feliz, entendendo que vale a pena, entendendo que a gente tem muito ainda o que fazer por aí. Muito obrigada. Eu que agradeço, Pro. Se não fosse o seu trabalho, né? E sua fé no que você faz, a sua certeza, as pessoas com quem você conta, que te fortalece também, que não deixa você desistir e que você sempre está aí para a gente, o projeto não estaria aqui, por exemplo, porque a minha referência, a minha maior referência são vocês, Edeise, Vânia, né, meus colegas, que sempre estão presentes, né, meus amigos. Como você disse, não faço nada sozinha, eu também não faço nada sozinha. Eu perguntando para todo mundo, gente, aí, fazendo cartaz, gente, tá bom esse cartaz, o que vocês acham? Tudo que eu estou fazendo, tem várias pessoas me ajudando. Tá Axé. certo. Achei que Oi, assim seja. Júlia! Ó, Júlia. Colega ama. Esse E negócio é de bem colega isso. tá engraçado. Eu que agradeço. Eu sempre vou Achei. estar, de alguma forma, presente. Se precisar de mim para alguma coisa, pode contar comigo. É sempre bom estar ter a sua presença, porque a gente aprende muito com você. É muito Achei. importante ter uma referência assim, e que fortalece a gente, que nos impulsiona a continuar a buscar o que é nosso, a não deixar o sistema apagar nosso brilho, a nossa forma de lutar por alguma coisa. Sendo artista, sendo professora de arte, isso é muito importante. Ter referências Esse. que acreditam no seu trabalho.
É isso. É isso. Axé, obrigada, que o Xumaré lhe abençoe. Um beijo. Beijo, meu Boa amor. Tô noite. indo, gente. Tchauzinho. Ju, te amo. Lana, você tá aqui também, que maravilha. Beijo. Axé, que assim seja. Tô saindo, meu povo. Tchau. Tchau. Nenhuma conversa com ela é à toa, tudo é aprendizagem. Exatamente, Júlia. Muito importante. É isso, gente. Eu vou encerrar a primeira live do projeto Mari Maré. Quarta-feira temos mais uma live. No mesmo horário, aqui também, no mesmo Instagram. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Acompanhem o projeto. É muito importante que vocês acompanhem o projeto e compartilhem com as pessoas, que isso fortalece a gente, não é? Boa noite para todo mundo e até quarta-feira. Beijo.